Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui comigo hoje o Rick Sampaio, que é jornalista, trabalha no estado de São Paulo, tem um podcast que eu sou fã, todo mundo tem que assistir, O Primeiro Contato, e agora o Código do Caos. O Rick fala de tecnologia, de game, ele fala desse nosso universo digital que estamos inseridos e é muito bem produzido. Parabéns, Rick. Puxa, eu consumi obrigado. assim, do começo ao fim, em uma sentada, o teu podcast. Nossa, eu fico lisonjeado, assim, para mim é o melhor dos elogios. É um trabalho que eu faço de forma muito independente, né? Eu basicamente trabalho sozinho nos meus podcasts, então toda a parte de investigação, de pesquisa, de roteiro, de apresentação, eu mesmo que faço, assim. Então, ouvir isso para mim é um elogio incrível, assim, eu fico bem contente. Olha, mas é realmente muito bom, muito bom. Até porque, e eu vou ser bem honesta aqui, eu não sou uma grande conhecedora desse universo dos games. E aí, depois que eu assisti o teu podcast, ouvi, na verdade, né? O Rick vai fazer daqui a pouco com imagem também, não vai, Rick? Eu quero investir um pouco aí no campo do audiovisual, né? Estou tentando. Eu aprendi muito. E eu adoro aprender. Porque, assim, a gente só avança se a gente estiver constantemente aprendendo. E era um universo muito desconhecido, mas, ao mesmo tempo, esbarrava com muita coisa que eu estava trabalhando e foi muito importante. Você leva pessoas ali, você explica como é que aquilo tudo nasceu, como é que aquilo tudo aconteceu no Brasil. E para mim, foi um divisor de águas, até porque eu nunca acreditei que a questão da violência estivesse ligada ao game. É lógico que nós temos games violentos? Temos, como temos filmes violentos, nós temos peças de teatro violentas, nós temos séries violentas, nós temos livros violentos, contos violentos. A gente lida com a violência, mas o game não vai deixar ninguém mais ou menos violento. Aí eu queria ouvir isso de você. Sim, perfeito. É um assunto que, por mais que a gente possa simplesmente falar, olha, existem uma série de pesquisas que dizem que o videogame não promove violência, né? E a gente pode recorrer à ciência porque, enfim, é aprovado. Mas eu acho interessante aprofundar nos diferentes aspectos que englobam essa cultura, que fazem com que as pessoas façam até essa associação, para a gente entender por que esse argumento, ao mesmo tempo que ele não faz sentido, ele é tão usado, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode trazer é a questão de gênero. Porque se a gente pega a história dos videogames, você consegue tirar você consegue fazer uma série de análises, né? A primeira coisa é que o videogame ele nasce do campo militar, né? Então ele acaba herdando a sua linguagem, né, a linguagem do videogame acaba herdando muito do militarismo, né? Então, porque a tecnologia era usada originalmente para questão de radares, rastreamento de mísseis, né, criptografia, uma série de coisas. Então, essa tecnologia, quando ela vira videogame, ela herda um pouco dessa própria tecnologia. Então, você vai ter jogos de estratégia, jogos de guerra, jogos de tiro. E isso, por si só, já começa a aproximar um pouco essa linguagem mais do campo da masculinidade, digamos assim. Ainda que nos anos 70, por exemplo, você tenha desenvolvimento de jogos narrativos extremamente ricos. Inclusive, uma das pessoas que melhor promoveu esse tipo de jogo era uma mulher, era a Roberta Williams, que fez jogos adventures, que eles chamavam, né? Jogos de narrativa, jogos muito focados em histórias, assim, ela foi uma precursora. Mas ainda assim, o campo dos games ele sempre foi muito voltado para essa coisa da ação, né? Até porque é muito legal você conseguir ser um super-herói num jogo, você Sim. conseguir fazer coisas que são humanamente impossíveis, né? Então, você tem esse movimento muito forte, né, dos jogos de ação, dos jogos de tiro, jogos de guerra, e da competição também, né? E ali nos anos 80, quando a Nintendo ela entra no mercado norte-americano, que estava dizimado, né, o mercado norte-americano de games em 83, ele quebrou,
porque existiam muitos jogos de má qualidade, né? A época ali do Atari. E, enfim, essas empresas em 83 elas quebraram, a Atari foi vendida para a Warner, e a Nintendo ela queria evitar esse problema, né? Ela estava lançando ali o Nintendinho, que era o NES, né? O que a gente conhece Uhum. como Nintendinho aqui no Brasil. E ela falou, tá, como que a gente vai lançar esse produto aqui sem cair nesse problema do crash, né? Que aconteceu essa quebra da indústria. E daí ela se aproximou do mercado de brinquedo. O mercado de brinquedo ele é segmentado por gênero. E daí ela começou, fazendo uma análise ali do seu produto, né? Ela pensou que seria mais lucrativo para ela promover o videogame dela como um produto de menino e não um produto de menina. Né? Ao contrário da estratégia da Atari naquele momento, que era direcionado para toda a família. E a partir daí ela reforça o que acabou virando um estigma da própria linguagem, de que videogame era uma coisa de menino. Né? Então, toda a linguagem da publicidade, todos os jogos, eles eram muito voltados para essa lógica do menino, jogos radicais. Os personagens que saíam do Japão e iam para os Estados Unidos, né? Eles alteravam a capa do jogo para que o personagem ficasse mais radical, mais bravo. Então, um personagem fofinho, que tinha uma cara bonitinha no jogo japonês, na capa americana ficava com os olhos meio bravos, assim, né? Para agradar. Porque eles tinham essa lógica de que, especialmente eu acho que para o Ocidente, tinha que ser para menino, e menino gosta de ação, gosta de guerra, gosta de luta, né? Então eles reforçavam esses estereótipos masculinos, assim, que eu acho que na verdade são bem prejudiciais, né? Acabam Sim. sendo até muito baseados em um certo machismo. E isso acaba, ao longo do tempo, se intensificando, né? E conforme os jogos eles vão sendo direcionados para adolescentes, depois para adultos, você acaba tendo essa coisa da violência mesmo, né? Então, os jogos eles começam a ficar muito violentos, eles começam a ficar muito explícitos, né? Então, você tem jogo lá de decepar a pessoa, jogo de, sei lá... Tem uma enorme variedade de jogos com um grau de violência muito alto. E a grande questão, né, que daí começa a entrar até no campo do pânico moral ali dos anos 90, começo dos anos 2000, em que os jogos começaram a ser proibidos aqui no Brasil, é que o argumento das pessoas que enxergavam a violência nos jogos como um grande problema, né, uma coisa que poderia ser transitada para o mundo real, até por conta desse histórico que começa a acontecer ali no final dos anos 90 com o Columbine, né, Sim. que teve esse primeiro caso, né, de tiroteio em Em escola, massa. né, em massa, que chocou o mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde aconteceu, e lá já foi feita essa primeira associação, né? Porque na busca por respostas para um crime tão horrendo, a primeira coisa que aparecia ali, né, que era o gosto dos meninos por jogos de tiro, jogos violentos, o Doom, né, que é um jogo muito famoso. Eles faziam fases no Doom, eles manipulavam o jogo para deixar o jogo com as imagens de coisas que eles gostavam. Então associaram e falaram, gente, é isso, né, videogame. E então nesse momento, né, com essa explosão desses jogos que eram bastante violentos, que existem até hoje, né, mas naquele momento eu acho que era uma coisa que estava se intensificando, né, por conta dessa publicidade das próprias fabricantes de jogos, por conta do amadurecimento dos jogadores que deixaram de ser crianças e agora eram adolescentes, adultos, né? Então a sociedade percebeu isso e começou a apontar o dedo, né? Olha, isso aqui é muito sério. Mas é uma resposta simplista para um problema que é extremamente complexo. É o Exatamente. jogo. Exatamente. Eu acho que é aquela resposta para uma coisa que as pessoas não entendem ou não querem entender, que na verdade está relacionado a uma cultura machista, misógina, uma cultura de violência, está relacionado à criação, né? Pais que não dão ao filho a educação mais adequada ou que ignoram certas necessidades da criança, não conseguem solucionar questões de convivência, às vezes da criança, a criança às vezes está sofrendo com bullying, está sofrendo com alguma coisa e os pais não conseguem lidar com isso e a criança muitas vezes acaba se fechando em si própria, no seu mundinho. E o videogame até entra aí, inclusive, como um aspecto muito positivo, porque é um espaço de segurança, muitas vezes, para as crianças que têm essa dificuldade de socialização, que sofrem por alguma razão na escola.
né? E se não existe, por exemplo, um monitoramento dos pais, né, nessas atividades, especialmente nos dias de hoje, em que o videogame está muito associado também a essas comunidades online, onde você vai querer interagir com seus amigos, né? Depois da pandemia, o mundo se tornou digital, assim, né? Então, as pessoas foram empurradas para dentro das plataformas. Então, se você é um pai que vê que o filho tem esse gosto por videogames, o que não é um problema, né? Desde que também não seja consumido aí à revelia. Mas você acompanha esse processo, né? Você direciona, você restringe para os jogos que são mais adequados para a idade dessa criança, e você também monitora o que ela está vendo nessas comunidades online, você consegue criar um filho da maneira adequada, usando essa linguagem do videogame, inclusive de formas, eu acho que muito positivas. Mas, ao mesmo tempo, se você também ignora tudo isso, deixa a criança solta nesse universo, é um universo que ele também é acessado, né, por pessoas adultas, pessoas mal intencionadas, e considerando até que muitos desses jogos envolvem, por exemplo, armas, guerra, a temática Sim. masculina que eu mencionei, né, como Call of Duty, que é um jogo de guerra muito popular, todo ano tem edições. Então, ele acaba atraindo um público também que tem uma perspectiva às vezes radical sobre alguns assuntos. Então, uma perspectiva de extrema-direita, por gostar de armas, e esses jogos muitas vezes têm armas realistas. Lembrando que são jogos voltados para o público adulto, né? Tem a classificação indicativa para 17, 18 anos para cima, né? Mas ainda assim, crianças podem acessar esses jogos com facilidade, podem entrar nessas comunidades online a partir dos jogos, né? A criança gosta, ou o adolescente gosta de um jogo, fala, eu quero entrar na comunidade online aqui no Discord, aqui no Reddit, para conversar com as pessoas sobre o jogo, né? E a partir daí essas pessoas elas podem ter contato com pessoas mal intencionadas que estão cooptando esses jogos. Sabe o que você fala é uma coisa muito interessante, né, eu estou ouvindo aqui a tua fala, o problema não é o jogo e nunca foi o jogo. Quando você traz o jogo, você tem muitas coisas que estão ao redor daquela, vamos dizer, né, desse produto. É como uma rua, é você querer culpar o assassinato, não, mas é a rua, não, não é a rua está aqui. Quem é que está frequentando aquela rua? Tem algum tipo de supervisão? Essa é uma rua segura, não é segura? É a mesma coisa, o jogo está ali. Ele está sendo usado por quem? Existe uma supervisão dos pais? Os pais estão ali? Tem outras pessoas? Porque quando a gente fala do jogo, né, e a gente precisa. Tem uma questão até de analfabetismo digital, né? Muitos pais não entendem que você joga online. E o que significa jogar online? Você pode jogar com outras pessoas, é o que você falou, você não sabe quem está do outro lado da tela. Pode ser uma pessoa legal, pode ser sei lá, um adolescente da tua idade, mas pode ser uma pessoa perversa, pode ser uma pessoa cruel que está ali tentando, né, usar de todos os mecanismos para tentar te arrastar para perto dele, né? E é sobre isso, é aquela questão, né? Você pegar um problema extremamente complexo, que é a violência, e querer traduzir, não, mas é o jogo, então vamos acabar com o jogo. Então está tendo muito assassinato na rua, então vamos acabar com as ruas, porque então será que assim a gente acaba? Não, a gente não vai acabar. É jogar para baixo do tapete o problema real, né? Exatamente, e o problema ele é muito mais complexo, porque a gente está falando ali de estruturas psicológicas, né? Eu vou trazer um exemplo que é muito bom. Eu lembro a minha filha mais nova, ela era pequena, eu comprei para ela o jogo do Simpson. Você lembra daquele jogo? Era muito engraçadinho. Até a hora que ela descobriu que o Simpson chutava. Chutava lata, chutava, sei lá, estava passando uma velhinha, ele saía do carro e chutava. Ela começou a achar aquilo sensacional, porque aí viu o carro de polícia. Aí eu falei, mas o que você está fazendo no jogo, né? Ela falou, não, você não sabe. Aí ela parou de jogar para fazer tudo que estava de errado. Mas, no fundo, era uma questão de uma experimentação. Ela também quer entender o que está acontecendo. Agora, lógico, você senta do lado e fala, mas, sabe, aí não é legal, né? Não, é legal sim. Olha só, a polícia vai chegar, quer ver? Vai, e jogava. Então, eu pegava a lata de lixo e jogava em alguém, sei lá, pisava no gato. Mas cabe ao pai, à mãe sentar do lado e explicar, não, gente, tudo bem, isso aqui é o jogo, uma brincadeira, mas sei lá, a gente não chuta as pessoas, a gente não pisa no gato e a gente não vai jogar lata de lixo em ninguém, né? Uhum. E a criança para
para conversar com você, e aí você: "Não, tá certo, isso aqui é só no jogo, eu não vou fazer isso com as pessoas". Entende? Precisa ter aquela conversa, a gente precisa, porque sabe o que, pra mim é muito curioso, Rick? É que as pessoas não entendem o quanto educar é complexo. Quando você tem um filho, e principalmente nos dias de hoje, onde você tem milhares de possibilidades e oportunidades. Essas crianças, elas, antes de falar, elas já sabem mexer no celular para achar os vídeos, os bonequinhos. E a gente acha que isso aqui é uma babá eletrônica. Olha, toma aí, ai, ele fica tão bonzinho, olha lá, a criança está ótima. Mas basta ele naquele negócio, ele entrar no negócio errado e falar: opa, tem alguma coisa mais interessante aqui. E você não está olhando, você não está prestando atenção. E quando você traz toda essa questão dos games, eu acho que é muito importante a gente falar, até para a gente quebrar essa narrativa. O game existe da mesma forma, o game violento, porque a gente sabe que existem milhares de games, né? Vamos lá, tem Uhum. desde o mais bonitinho do Lego que monta, tic, 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 vai montar lá, e mesmo assim tem um pouquinho de violência, porque talvez ele tenha que destruir o Darth Vader e não sei o que lá, aos jogos que são extremamente, né, violentos e... Agora, na sua visão, quando todo esse problema chega, e você estudou muito isso, né? Eu vi a sua paixão lá no seu podcast, foi lá entrevistar A, B, C e D. Como é que você entende que a gente vai conseguir quebrar essa narrativa? Porque é uma narrativa muito preocupante. E eu vou te dizer por quê. Acompanhando, inclusive, todos esses casos e crimes que vêm acontecendo nessas plataformas de comunicação, existe um viés aqui, existe um conjunto de pessoas que vem colocando fortemente, né, e vem demonizando a indústria do game. E eu vou te dar uma outra informação, até conversando com amigos jornalistas lá fora também. Um deles me falou o seguinte: Carla, hoje o nosso perfil de consumo ele é vendido, né? Então, assim, não existe nada gratuito. Então, você está lá, qualquer rede social, no seu Instagram, no seu Twitter, qualquer um, sei lá, no seu TikTok, você, de repente, você falou sei lá, você tem cachorro, de repente aparece um monte de coisa de cachorro. Aí você tem ração, é coleira, é comida. Sei lá, você gosta de pintura, vai aparecer todo tipo de tinta, pincel. Só que quando as pessoas estão jogando dentro dessas plataformas online, esse consumo também é capturado. E aí eu vou te fazer essa pergunta, não sei se você já parou para se debruçar ou pesquisou sobre isso, que a indústria do game hoje ela é uma indústria bilionária, acho que ela é até maior do que a indústria do audiovisual. Ela é uma indústria muito forte, muito importante. E ela é uma indústria que tem muita competição. Qual vai ser o próximo game que mais vai ser vendido, baixado, jogado? E eles ganham dinheiro com isso. Tem uma linha que acredita que o perfil de consumo de violência também é vendido. Então é o seguinte, vamos descobrir o que as pessoas consomem em termos de violência para que a gente faça aquele jogo tailor-made. Mas mesmo que isso seja uma verdade, isso não torna as pessoas violentas porque jogaram aquele determinado game. Entende a minha pergunta? Não sei se Sim. você já se debruçou sobre isso. Uma coisa que eu entendo, na verdade, sobre a relação entre violência e o jogo, além das questões científicas que determinam que o jogo ele pode gerar um grau de agressão um pouquinho maior durante a partida, porque, enfim, é competição, libera adrenalina, né? Especialmente um jogo de esporte, por exemplo, um jogo de futebol, qualquer partida de esporte, qualquer partida de jogo, você pode ficar mais exaltado. Mas, além dessa partida, você não vai ter nenhuma grande alteração, né? Vai voltar ao estado normal, como qualquer pessoa, e você vai continuar... você não vai ter nenhuma alteração no seu comportamento.
Ou seja, então a ciência determina que entende que não existe essa influência direta. Eu entendo que quando uma comunidade ela é baseada em ideologia ou problemas ou questões, sabe, tipo uma toxicidade, né? Aí sim você pode ter algo que pode se tornar uma violência, né? Pode ser convertido em violência, uma violência psicológica ou mesmo uma agressão física. Então, no caso, por exemplo, de fóruns onde as pessoas se reúnem para conversar sobre jogos, tudo mais, o que é muito comum entre adolescentes, né? Porque eles, especialmente, isso desde os anos 2000, né? Mas eu acho que hoje você tem o próprio Discord, por exemplo, como esses espaços de discussão, onde você vai falar com seus amigos sobre games, sobre anime, sobre as coisas que Uhum. adolescentes e crianças gostam. Mas é muito comum, por exemplo, também, nesses espaços, as pessoas começarem a falar, especialmente porque não são necessariamente monitorados ou não são espaços moderados, é comum levarem questões, às vezes, relacionadas à nossa realidade, fugindo dos jogos, mas trazendo ali um contexto sobre realidade. Então, violência, guerra, gênero, né? E especialmente se a gente está falando de ambientes que são muito masculinos, e daí volto para aquela questão dos jogos muitas vezes serem voltados para esse público masculino, ou o público masculino em si meio que tentar dominar esse espaço, né? Então tá lá jogando, fala com uma menina, fala não, seu lugar não é aqui, sabe? Seu lugar é na cozinha lavando louça. Isso é muito comum. Meninas jogando online, elas lidam com muito machismo. Então, existe essa quase que essa disputa, assim, muitas vezes, especialmente em jogos que são mais competitivos, esses jogos que são mais jogados por meninos e homens, dessa coisa de querer manter aquele espaço para si, sabe? Como se fosse uma ameaça, né? A diversidade fosse uma ameaça para o jogo deles, fosse uma ameaça para o estilo de jogo que eles gostam ali, com arma, com ação, com personagens, às vezes, representadas de forma muito machista, né? Personagens muito sensuais, e eles não querem mudar isso, né? Então eles não querem a diversidade. E daí volto para jogos como Call of Duty, por exemplo, que existe uma tentativa de inserção de um público feminino, de mais diversidade, e os jogadores, muitas vezes, eles se sentem incomodados com isso. Mas voltando para a questão da comunidade, né, desses espaços digitais, então você está lá, você está participando desse espaço digital porque você gosta do jogo, mas tem gente falando sobre nazismo, tem gente falando mal de cota para pessoas pretas, por exemplo. Então você Uhum. começa já a cair em questões sociais e muitas vezes, eu diria na maior parte do tempo, as opiniões que prevalecem nesses espaços são as opiniões que começam a levar para esse extremo, eu diria para esse lado da extrema-direita. Então, uma perspectiva muitas vezes misógina, uma perspectiva de supremacia branca, e lembrando, são comunidades muitas vezes que dialogam universalmente, né? Então, com pessoas dos Estados Unidos, com pessoas De da outros Europa, de países. outros países. Então, a gente acaba importando para o Brasil, muitas vezes, questões ideológicas que nem são tão pertinentes para a nossa própria cultura, né? Então, supremacia branca é uma coisa muito norte-americana, mas está presente na cultura de videogame, nesses espaços digitais, com esses símbolos, com pessoas que levam essas discussões, né, para esses ambientes e acaba desembocando, por exemplo, né, de uma forma prática, em pessoas se alistando, digamos, em células nazistas, né? Então, Que loucura, né? acaba tendo essa ponte. Então, assim, o problema não é o jogo, mas é a cultura no qual o jogo está inserido e que acaba dialogando com os temas e símbolos, né, que de certa forma esses jogos acabam englobando. Então, armas, guerra, né? Então, é aí que eu vejo um pouco da conexão e que eu começo a levantar um pouco desses problemas, né? Como que a gente combate isso? Porque, claramente, o problema não é a indústria de games, não é a linguagem do jogo, mas é a cultura no qual esses jogos existem, que acaba... É muito difícil a gente fugir
desses problemas sociais, né? Você entra no Twitter, você vai se deparar com isso, você vai se deparar com ódio, É o Tu com... Hitler, né? Exato. Não, eu chamei outro dia de Tu Hitler, aquilo às vezes parece o jardim da infância, né? Vários adultos batendo boca como se fossem crianças imaturas. É uma coisa assim, é tão sem sentido aquilo. Porque você tem aí também já o elemento do próprio algoritmo, né, que está querendo promover o engajamento, porque no fim das contas é tudo um grande mecanismo para extrair dados das interações das pessoas. Então, quanto mais tempo você fica ali, quanto mais você dá like, quanto mais você twitta, mais dados você está gerando e mais lucro você vai gerar para a plataforma. Essa lógica serve para tudo, para o Facebook, o Discord eu acho que também, mas o Discord tem uma lógica um pouco diferente porque ele está baseado muito em comunidades fechadas, canais fechados, né? E daí entra essa questão mais da moderação que acaba sendo muito complicada. Mas é isso, a gente está com todo esse universo muito grande dos videogames e que é muito rico e que tem, sabe, você tem grupos, inclusive, assim, de pessoas de direita, de esquerda. Você tem Sim. comunistas que desenvolvem de videogames. Você tem pessoas que fazem jogos que são 100% não violentos. Tem comunidades que fazem jogos. Tem eventos de jogos. Tem o Wholesome Games, que é um evento, um movimento de jogos pacíficos. Então, um jogo para você ir na praia, jogo para você cuidar da sua fazendinha. Você tem milhões de jogos assim. Não, tem vários jogos que são muito interessantes. Exato. Né? Mas, ao mesmo tempo, dentro desse nosso contexto de guerra cultural, de polarização, né, de algoritmos que intensificam essa polarização, que não é só uma coisa da nossa sociedade, é uma coisa da indústria da tecnologia que impôs isso para a gente de forma indireta, né, ou direta, né, se a gente parar para pensar que esses algoritmos são planejados por pessoas, tem pessoas determinando como eles funcionam e como isso vai impactar os usuários das plataformas. Dentro desse contexto, os jogos eles acabam sofrendo também, né? Acabam criando ali seu próprio ecossistema de conflitos, né? E de como esses problemas da sociedade acabam se manifestando ali. Você sabe que eu não tinha noção dessa questão da misoginia nos games. E eu produzi uma série que se chama Hacker. E teve um episódio que a gente dedicou ao Gamergate, que foi um evento, assim, chocante. Eu li aquele evento e falei, eu não acredito. Eu não acredito que uma mulher está sendo perseguida por conta de games. E aí depois eu fui descobrir que várias jogadoras de games aqui no Brasil, mulheres incríveis, jogadoras maravilhosas, lindas, todas sofriam muito. Mas assim, elas eram muito atacadas, Rick. Assim, e o nível de maldade e de perversidade era assim algo muito preocupante. Porque a pessoa está ali só jogando. Eu entendo o seguinte, quando você vai jogar com alguém, você quer ter ou um bom adversário, ou o teu parceiro ser bom também. E para mim não interessa se é homem, se é mulher, o que é. Bom, você quer alguém que jogue, né, junto ali com você. Mas existia ali uma questão seguinte, não interessa se ela joga bem, se ela é boa, o quanto, assim, aquela jogadora, ela tinha que se provar o tempo todo. E sabe o que é triste? Se ela fosse bonita, então ainda era pior. Mas eu estou te dizendo isso, a gente fez essa série, isso foi em 2017 ou 2016, se não me engano, e a gente está aqui em 2024. Vai fazer 10 anos, inclusive, do Gamergate. Exato. E nada mudou. Eu converso com meninas, né, adolescentes que jogam jogos e elas falam, cara, é o tempo todo. É o tempo todo a gente recebendo, assim, ou comentários inadequados, ameaças, porque a pessoa se esconde, né? Então, se você for uma boa jogadora, você ainda pode ser ameaçada. Você, Rick, que é um cara que estuda muito isso, investiga tudo isso. É muito triste quando a gente não vê, sabe? Fala, não, pô, o mundo mudou. Será que a gente não melhorou? Eu entendo o que você está falando, a gente está vivendo cada vez mais esse momento polarizado, né? E as pessoas, elas estão nessas bolhas, parece que elas vivem num mundo paralelo. Você vê
solução melhora nessa sua investigação? Olha, Carla, eu, como jornalista, eu cobri muito o Gamergate, né, lá em 2014. Antes disso, eu já escrevia sobre questões de diversidade, sobre machismo na cultura de games. Então, é um tema que eu trabalho há muito tempo, eu acho que desde o começo da década passada. Sempre gostei dessa questão de gênero mesmo, né, dessa análise histórica, assim. De fato, assim, ao longo de todo esse tempo, mesmo depois da gente levantar essa questão do Gamergate, porque escancarou os problemas de Sim. gênero que existiam nessa indústria, a gente não viu, a gente continuou vendo, né, muitos e muitos casos de mulheres streamers, youtubers, né, jogadoras profissionais de jogos competitivos, de mulheres que eram hostilizadas, que, né, que, como você mencionou, os jogadores não estavam ali interessados em jogar, em competir contra elas, mas comentar sobre o corpo delas, falar sobre a aparência delas, de desenvolvedoras de jogos que às vezes falavam alguma coisa que incomodava o público masculino, digamos assim, começava a atacar essa desenvolvedora nas redes sociais, e a empresa ia lá e demitia essa desenvolvedora. Então era muito comum. Você tem inúmeros Estou casos. chocada. Você tem inúmeros casos. Aqui no Brasil, você tem casos de uma das maiores fabricantes de jogos que também demitiu uma influenciadora que era embaixadora da marca, depois de comentários que ela fez também numa live, né? Daí os jogadores começaram a marcar a marca, né? A fabricante, e essa fabricante também quebrou o contrato com ela por ela ter feito comentários de gênero, ter feito comentários de como ela era atacada, né? E só que falando de uma forma, digamos, agressiva, né, na perspectiva dos homens. Então, os homens eles se sentiam atacados por ela e falavam: olha, vamos denunciar aqui a streamer que Que está bonito, queimando né? a imagem da marca. Então, Eles podem atacá-la, mas ela não pode ela não pode. atacá-los, né? Exatamente. É Exatamente. interessante esse ponto de vista, né? Isso é muito comum, existem inúmeros casos. Infelizmente, isso é uma coisa que eu acho que continua muito forte. Ao mesmo tempo, eu acho que também os desenvolvedores, a comunidade de desenvolvedores, a comunidade de pessoas que eu acho que atuam na indústria para mitigar esses problemas, eles estão mais unidos do que nunca. Porque, enfim, né, todo esse cenário começou a ficar muito evidente porque eu, por exemplo, como jornalista, eu estava lá denunciando isso, eu estava expondo. Então, pessoas ficavam, muitas vezes, eu acho que revoltadas e tentavam fazer alguma coisa, né? Então, ao longo desses anos, essas pessoas que percebiam que precisava haver alguma mudança, seja um desenvolvedor independente, seja, às vezes, um líder de um estúdio, essas pessoas começaram a também promover programas de inclusão. Então, existem, por exemplo, game jams só para mulheres, né? Game jams são basicamente eventos, maratonas de desenvolvimento de jogos, em que em 24 horas, em 48 horas, as pessoas criam um jogo do zero, assim, programando, Que criando arte. top! É muito legal, muitos talentos surgem a partir desses eventos, e hoje a gente tem eventos voltados só para mulheres, né? Então, você tem muitas iniciativas pensadas para essa promoção da diversidade. Mesmo esses grandes jogos, né, jogos, digamos, milionários, bilionários, que têm um orçamento muito grande, né, feito por grandes estúdios nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Japão, essas empresas elas também estão tentando entrar em sintonia com a sociedade, né, porque existe uma demanda por diversidade. O capitalismo percebeu que não são só homens que consomem produtos de Eles estão entretenimento. perdendo, né, uma parcela grande de consumidores, né? Exatamente. Então, o próprio capitalismo ele se ajustou a isso, né, e começou a pensar nessa questão de representatividade, de diversidade, de colocar mais personagens femininas como protagonistas, trazer mais histórias com a perspectiva feminina, ainda que isso não seja super igual ainda, né? É bem desigual, as mulheres continuam recebendo menos, é uma questão, às vezes, muito maior, mas eu acho que se a gente faz essa comparação direta entre hoje
e 2014, eu acho que a situação é melhor. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha esse desafio na sociedade, na cultura, de Para mudar tentar essa mudar essa realidade, mentalidade. que eu acho que, na verdade, é uma guerra, é um desafio, é um conflito muito difícil de ser resolvido, porque a gente está falando da história da humanidade, a gente está falando de uma Sim. história de um patriarcado de milhares de anos, né? Então é muito complicado, mas eu acho que você tem, por exemplo, muitas mulheres já no campo da política mesmo, né, com essa representatividade, pensando em políticas públicas, pensando nessa inclusão, pessoas LGBTQIA+, atuando politicamente para defender os direitos dessas pessoas. E, claro, a gente também tem movimentos que tentam se opor a isso, tentam barrar essa diversidade, né? E, enfim, a democracia que a gente vive no momento é essa. Você sabe que você me lembrou de uma coisa muito interessante, até de um outro produto, que é a cerveja, né? Eles mudaram, né? A publicidade foi ligeira e mais inteligente, mas no passado, o que que era a publicidade da cerveja? Era sempre uma mulher gostosa, enfim, né, abrindo uma cerveja, era um corpão, um peitão, praticamente você não estava vendendo a cerveja, estava vendendo a mulher. Uhum. Só que quem é que vai ao supermercado, na grande maioria das vezes, fazer as compras? Acaba até sendo a própria mulher. E mesmo nos dias de hoje, onde a mulher e o homem estão trabalhando, e eu vou tirar por mim aqui. Cara, quando você olhava aquela propaganda, eu falava que isso não me representa. Eu não quero beber essa cerveja. Essa cerveja não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha família, não tem nada a ver com meu marido. Então, assim, por melhor que ela fosse, era, sabe, uma coisa meio que automática no teu cérebro? Eu falei assim, vou tirar isso. E o que acontece? Hoje, eu acho que isso é muito bom, isso mudou, né? Difícil você ver esse tipo de propaganda, né? Onde você precisa do corpo, sei lá. Então, se você vai ter o corpo de uma mulher, você tem que ter o corpo de um homem que seja, né, ali. Então, tá. Então, a gente está vendendo alguma sensualidade, mas de ambos os gêneros. E não usando o corpo feminino para poder vender aquele determinado produto. Eu acho que teve até uma proibição, né? Teve uma regulamentação da É. publicidade para cerveja, e eu acho que, se eu não me engano, as agências de publicidade nem podem recorrer a essa associação direta. Então, para você ver, de novo, a política ela é importante para a Sim. gente caminhar e progredir, ter progresso na sociedade. Senão, o que que acontece? É exatamente o que você falou, você exclui um público que é extremamente importante, que consome, que está ali, né? Então, assim, então tá bom, você não me quer, então olha o que que você está perdendo. Porque uma conversa na minha cabeça tão maluca, Rick. Entende? Eu entendo lá atrás, no passado, que a menina vai brincar de boneca, menino vai brincar de carrinho. Hoje não tem mais nada disso. As meninas brincam de carrinho, tem menino brincando de boneca, e está tudo certo. Vamos brincar deixa cada um brincar daquilo que tem vontade de brincar. Porque quando a gente começa a impor isso é de menino, isso é de menina, aquela coisa, né? Menina veste rosa, menino veste azul. Que uminal, né? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho que é bem interessante, e eu que assisti os podcasts do Rick, que é a questão da regulamentação dos jogos. E você traz um assunto muito preocupante, que é a questão desses jogos online, mas não enfim, desses jogos de aposta, que estão tentando pegar carona nessa PL. E quando eu também não tinha parado para prestar atenção nisso. E eu também, olha que eu sou uma pessoa bastante informada. Eu nem sabia o quanto isso já estava avançado. E, gente, isso é um problema gravíssimo. Mas é muito grave. Por quê? E você colocou muito bem no seu podcast. Hoje, né, você trouxe convidados bárbaros, parabéns ali para a tua pesquisa. O game, você tem lá uma classificação indicativa, que você entra no Ministério da Justiça, você pode fazer a sua autoclassificação, enfim. É a mesma coisa do audiovisual para o filme, para a série. E o que que ele vai dizer? Tem violência? Tem sexo? Então é para tantos anos. Tem violência? Para tantos anos. Tem droga? Tantos anos. Ele vai te dar casinhas, aonde você vai dando um check, dependendo da quantidade de casinhas que você
vai dizendo que tem. Ah, então isso aqui é para mais de 18 anos, isso aqui 16, 14, enfim, e livre. Só que quando você pensa num joguinho de aposta, sei lá, uma coisinha boba, pode ser um coelhinho, sei lá. Só que ele pode acabar com as economias de uma pessoa, porque além do vício, porque você fica com aquela coisa, me lembrou até da época do Candy Crush, lembra daquilo? Que aí você queria ganhar, mas para você ganhar você tinha que comprar um negócio que era, porque... E assim, eu lembro que eu comecei a jogar aquilo, e meu pai adorava jogar solitária, sabe assim, o solitário. Aí ele me viu jogando aqui, Paciência, né? paciência, Aí ele falou: o que você está jogando? Eu falei: ah, não, é um jogo bobo que as minhas filhas tinham baixado, mas eu comecei a me irritar porque você não conseguia passar de fase, você vai até. Aí, para passar de fase, você tem que gastar dinheiro. Eu falei: Eles são pensados para ser assim, né? Para ser viciante. exatamente. Eu falei: mas eu não vou gastar um centavo, porque eu não vou botar dinheiro, não vou botar cartão de crédito, não vou botar nada. Mas daqui a pouco eu vejo meu pai, que é um senhor, ele comprando um monte de dinheiro. Eu falei: pai, o que você está fazendo? Não, porque agora tem que passar na fase tal. Eu falei: gente, olha o que está fazendo na cabeça de uma pessoa. E assim, uma pessoa top, tá? Não é que a gente está falando assim, cara, um homem com doutorado, sabe assim, mas completamente viciado no Candy Crush. Eu falei: imagina uma criança. Não é à toa que essa empresa ela se tornou uma das empresas mais lucrativas durante um bom tempo nos Estados Unidos, né? Por conta de jogos assim, porque tem essa mecânica de vício, a pessoa fica presa no jogo, daí coloca ali uma cenourinha na ponta da vara, né? E fala assim: olha, se você comprar esse negocinho aqui, você vai dar um salto, você vai ganhar não sei quanta experiência, vai chegar na fase tal. Então, isso eu acho também é uma das questões muito sérias da indústria de games que precisa, na minha perspectiva, acho que tem que ter regulamentação para esse tipo de coisa, né? Porque você também acaba gerando, né? Você pode colocar as pessoas numa situação de risco, às vezes numa situação até problemática, né? Como você mencionou ali de gastar dinheiro da família, da economia da família, né? E daí quando a gente associa esse tipo de lógica que eu acho que é problemática já da linguagem do videogame, com o dinheiro real mesmo, com apostas, né, porque daí deixa de ser só uma compra, você não está comprando só um produto que vai ter um efeito dentro do jogo, você está apostando dinheiro. Isso daí é muito problemático, né? E daí, no caso, o que estava acontecendo aqui no Brasil é que as empresas de apostas, né, então bet, né, esse movimento todo, né, que começa até a mudar o nome, né, então agora não é aposta, é bet, porque deixa... É a mesma coisa, só mesma mudou de nome. Mas muda de nome, então dá uma disfarçada, né, então você tem diferentes modelos de jogos, né, ainda mais que agora é tudo digital, né, então eles aproveitam essas mudanças, né, a mudança da tecnologia, a mudança do nome, para se repaginar e dizer que é outra coisa. Quando, na verdade, é aposta, é cassino digital, são coisas que a gente já entende muito bem, jogo de azar. E daí a gente viu recentemente o movimento dessas empresas tentando se associar à indústria de games, tentando se passar por jogo para conseguir burlar todas aquelas leis que estavam sendo projetadas para regulamentar essa indústria. Então, questão de imposto mesmo, né? Eu acho que, se eu não me engano, teve uma lei que foi passada recentemente, agora já no governo Lula, em que essas empresas elas teriam que repassar, elas teriam que pagar taxas não só pelo lucro delas, mas também os próprios jogadores teriam que... a taxa recairia sobre o próprio lucro desses jogadores, né? O eventual lucro desses jogadores, né, os prêmios que eram distribuídos. Então tinha muita taxa ali, né, e essas empresas não estavam interessadas nisso. E além disso, quando você se associa com jogos, e se esses jogos de azar, de apostas, fossem classificados como jogos, além deles evitarem essa questão dos impostos, eles seriam vendidos como jogos. Eles acabariam recebendo, por exemplo, a classificação indicativa de videogame. Eles acabariam recebendo os benefícios, se é que a indústria de games aqui no Brasil tem benefícios, mas eles acabariam sendo tratados, né, legalmente como videogames. Isso teria um impacto muito grande, né? Seria um problema muito, muito grande, especialmente nessa questão que você mencionou, Carla, da regulamentação, aliás, da indicação
Da classificação indicativa. Classificação Porque é indicativa. livre, você vê, é maçãzinha, é cristalzinho, não tem droga, não tem violência, não tem... Eu falei, gente, não tem cenas de sexo, mas ali, eu não sei o que pode ser pior. Porque você poderia ter toda uma classe de jogos de aposta direcionados com temáticas ali que apelassem para crianças, por exemplo. Isso poderia ser uma coisa muito, muito Mas problemática. como que está isso hoje, Rick? Então, eu tenho boas notícias. Tá? Ai, amém, graças a Deus, porque eu não aguento. Esse projeto de lei, né, que inclusive ele foi criado pelo Kim Kataguiri, que é muito interessante porque ele dialoga muito com esse público gamer, como eu falei, né? O Kim Kataguiri, ele é do MBL, ele sempre se associou muito ali à extrema-direita no Brasil, e a extrema-direita no Brasil, ela se apegou muito ao público gamer por essas questões que eu te falei, de gênero, das temáticas, né? Enquanto a esquerda estava meio perdida lá, não olhava para esse campo do digital, das coisas novas, a extrema-direita estava lá já bem espertinha e lidando, né, tentando atrair esse público e dialogar diretamente com eles. O Kim Kataguiri, ele sempre falou diretamente com esse público, né, que é um público mais jovem, então ele é um deputado jovem? Ele é um deputado jovem, exatamente. Então ele criou esse projeto de lei pensando na regulamentação da indústria de games, né, pensando inicialmente no que seria interessante para a indústria de games para atender essa classe de trabalhadores, atender a própria indústria em si, porque ela é muito desamparada aqui no Brasil, embora seja uma indústria que já tenha mais de 20 anos. E o que aconteceu é que esse projeto inicialmente ele estava muito vazio, a própria indústria ela não se interessou em se aproximar, conversar com o Kim, ou, enfim, tentar mostrar suas demandas ali, talvez por não acreditar muito no projeto, achar que aquilo não ia avançar nada. E eu acho que por conta dessa lacuna, né, desse vácuo, digamos assim, a galera das apostas falou, opa, olha que legal ali, né? Tem um projeto de lei ali que a gente pode, eu acho que, aproveitar e se passar por game aqui, né? Então, eles foram lá, eles meio que conquistaram um relator ali do projeto e que mudou completamente o texto para atender aos interesses dessas empresas de betting, não mais os interesses da indústria de games, que na verdade já estava meio vazio ali, porque a própria indústria de games também não se mobilizou para ter essa ponte, esse diálogo direto. E nesse momento que a indústria de games percebeu que, opa, o negócio está ficando feio aqui, a gente vai ter que se aproximar, a gente vai ter que né, se impor aqui, senão esse projeto de lei que deveria ser feito para a gente vai atender só as demandas dessa outra indústria que não tem nada a ver com a gente, só vai queimar a gente. Sim. Então, eles se aproximaram, rolou ali foi esse momento, eu acho que, inclusive, que eu tenho um amigo jornalista, o Pedro Zambarda, ele começou a cobrir isso e eu percebia que ninguém mais estava cobrindo, né? E eu, vendo que era muito sério, eu comecei a bater o tambor ali. Falei, gente, olha isso, né? Comecei a jogar luz ali, tentei Ainda meu bem. próprio podcast, no Twitter eu ia lá fazer umas threads e o negócio ajudou a dar uma viralizada e as pessoas começaram a ficar atentas ao que estava acontecendo. Então, eu acho que o Pedro, especialmente, fez um trabalho muito bom de cobrir essa pauta. Então, começou a haver uma pressão maior, né? Eu acho que a partir desse momento, que foi agosto ali do ano passado, agosto, setembro, e, eventualmente, esse projeto ele passou por algumas comissões no Senado, inclusive de educação, né? Então, ele começou a ser revisto. Os senadores começaram, de fato, a questionar e existiu ali uma pressão forte para retirada desse projeto, né, para uma nova proposta que atendesse de fato a indústria, e a indústria nesse momento ela começou a participar, começou a trazer as demandas. Então a coisa caminhou, apesar de ter ali seus momentos de turbulência, mas recentemente foi aprovado atendendo aos interesses da indústria, então dos trabalhadores. Agora os trabalhadores de games eles vão ser considerados trabalhadores de games de fato, de desenvolvedores de games. Porque que bom, porque não eram, né? Não eram, eles eram tratados como fabricante de computador, artista visual, web designer. Não tinha uma categoria para eles, o que poderia prejudicá-los em uma série de coisas, prejudicar a indústria como um todo. E é uma indústria gigantesca, gente, uma indústria super importante. Sim, e que a próxima geração, né, digamos, de
a geração atual, né, a geração Z, ou mesmo a geração mais nova, são pessoas que elas são cada vez mais digitais. Então, você tem que preparar o terreno para essa nova classe de trabalhadores, esses próximos trabalhadores que vão querer trabalhar com videogame, ou se não com videogame, mas com essa linguagem digital. Então, você tem que estar juridicamente preparado. Aliás, a parte legislativa tem que estar preparada para amparar essas pessoas e dar, de certa forma, poder para essa indústria, porque é uma indústria que Sim. estava muito desamparada nos últimos anos. E uma coisa importante que Aqui no Brasil, né? vale a gente ressaltar também, eu conversei com vários, né, neurologistas, vários médicos, né, que lidam e tratam com a questão da demência, e todos eles dizem que os jogos, não esses mais violentos, né, mas vamos pensar, tem jogo para tudo, eles são extremamente importantes para as funções cognitivas. Então, você tem aí todo um público mais velho que pode se beneficiar dessa indústria também. Olha, vamos jogar esse determinado jogo que é para melhorar a sua capacidade cognitiva, entendeu? Que é a questão de você montar coisas, né? Você não deixar, né, que teu cérebro vá, né, naquela questão de você estar definhando, né? Então, olha esse universo de coisas boas. Você pode fazer games educacionais, você pode fazer games de entretenimento, pode ter o game de violência, pode ter game para tudo. Né? Inclusive, você pode ter games para casais, né? Que vai lá. Então, é uma indústria gigantesca. Eu não vejo. E eu acho que ela é uma indústria muito importante. Mas concordo com você, precisa ter uma regulamentação, inclusive para as pessoas que trabalham dentro dela, né, estarem protegidas. Para que não, sabe? E principalmente para que essas coisas que vão nascendo, né, que a gente não entende o que é, não se aproveitem. Porque essa questão das apostas, isso é algo que precisa ter um outro olhar, ser regulamentado, e eu vou mais além. Isso aqui precisa ter uma classificação indicativa, 18 anos. Isso não é para criança. A criança está apostando? Porque não está apostando feijão, né? Não está apostando saquinho de arroz, está apostando dinheiro. Uhum. E aí simplesmente coloca o cartão de crédito do pai e da mãe, quando você vai ver é um buraco do tamanho do... Enfim, você fala, e aí a empresa de cartão de crédito não quer saber? Já passou o cartão, não foi isso? Então, é importantíssimo. Sim. Agora, Rick, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que eu sei também que é um assunto que você estuda bastante, que são as plataformas de comunicação. Eu quero ouvir de você, porque você é um jornalista, e é um jornalista bastante jovem. Elas são seguras para os nossos adolescentes, para as nossas crianças? O que você pensa? Olha, eu sou a pessoa que está tentando diminuir o uso das plataformas, especialmente Twitter, né? Depois da compra do Twitter pelo Elon Musk, deu para ver ali como ele dizimou a moderação, né? Então, era uma plataforma que antigamente a gente fazia denúncias sobre, por exemplo, o discurso de ódio, e hoje a gente faz uma denúncia ali e não acontece nada, né? Os perfis continuam ali. As redes sociais, elas... aí dá também um pouco da minha perspectiva, mas também olhando para o que está acontecendo no mundo, né? Elas durante muito tempo, né, na verdade desde que elas surgiram até agora, elas estavam livres, né, as empresas, as big techs estavam livres para desenvolver as redes sociais e essas plataformas digitais da maneira que atendiam ali os interesses delas, né? Então, pensando justamente nos algoritmos que promoviam o engajamento, né? E quando a gente fala de engajamento, a gente também está falando, a gente pode esbarrar no vício, né? Então, assim como o jogo, ele também tem as mecânicas ali que fazem com que a gente fique meio preso ali, a gente queira passar para a próxima fase, a gente queira evoluir, dar um level up. As plataformas digitais também, ela tem um likezinho, a gente também ganha uma dosinha de dopamina quando a gente ganha um like, quando a gente viraliza, né? É gostoso, você quer sentir essa sensação, você quer ser visto, você quer ter essa validação. Então, as plataformas digitais, elas foram basicamente criadas, né, para esse engajamento e para esse vício, no fim das contas, né? Tanto é que, no passado, era muito engraçado, né? A gente tinha muito essa ideia de que o saudável
para o consumo de jogo, tempo de tela, era 2 horas de tempo de tela, 2 horas de videogame. Você fala isso para uma criança, para um adolescente hoje, 2 horas de celular. É impossível, a gente passa o dia inteiro no celular, seja para entrar numa plataforma social, ali numa rede social, para postar uma coisa, para se comunicar com alguém, é tudo tela atualmente, né? Para dirigir, eu preciso de um lado para o outro, eu preciso do Waze. Uhum. E a gente acaba criando essa dependência, né? A rede social, seja ela o Instagram, seja ela o Facebook, Twitter, acaba se tornando um espaço, acaba virando quase que a internet, assim, né? As pessoas deixam de pensar que existe um universo enorme para entrar sempre naquela plataforma, onde ela vai se informar, e às vezes se desinformar, né? Se desinformar, onde ela vai entrar em contato com pessoas que ela conhece ou que ela não conhece, né? E vai ser exposta a um monte de coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade dela e que só vai deixá-la frustrada e com raiva, né? Porque é assim que esses algoritmos são projetados, né? Porque quanto mais um post ele atinge, né? Atinge a sua identidade, atinge a sua verdade, a sua crença, mais você vai querer reagir, maiores são as probabilidades de você compartilhar, né, com indignação, de você levar para frente, de você querer responder, então gerar esse engajamento, né? Então, considerando que as plataformas são pensadas, né, dessa forma aí que eu considero que é muito incorreto, assim, é muito prejudicial, eu diria que elas não são, esses ambientes não são ambientes seguros, especialmente para crianças e adolescentes. Se você pega, por exemplo, o próprio X, né, a Twitter, como o antigo Twitter, como eu mencionei, se você procura ali no campo de busca qualquer termo, sei lá, nazismo, você vai cair instantaneamente nas piores coisas que você imaginar. No pior esgoto. Exatamente. Então, as plataformas digitais, elas são hoje o que no passado, 10 anos atrás, era a Deep Web. Claro que existe a Deep Web ainda, os crimes, especialmente esses piores crimes, né? Assim, então, tráfico humano, qualquer coisa assim abominável, você não vai ver à luz, né, do dia, assim, as coisas não estão tão na superfície, como você não vai achar com tanta facilidade assim no Twitter, por exemplo. Essas coisas continuam acontecendo com mais frequência na Deep Web, mas discurso de ódio, ele passou a ser tolerável em algumas plataformas. Novamente, eu uso o exemplo do Twitter pós-compra do Elon Musk, né, que defende ali, ele é o absolutista da free speech, né, da liberdade de expressão. Mas isso é liberdade? Exatamente, né? Até que ponto essa liberdade de expressão não está se esbarrando, na verdade, no discurso de ódio, né? No ódio pelo diferente, né? No ódio por pessoas que estão defendendo sua própria sobrevivência, né? Que, no caso de pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, né? Em sociedades racistas, sociedades homofóbicas, transfóbicas. Não, ele vai mais além, Rick. Sabe o que ele faz? Todos nós, eu converso muito com psicólogos forenses, e eles me dizem, todos nós temos a nossa sombra. A gente tem o nosso lado perverso, mas a gente tem uma coisa chamada freio moral. Por que eu não vou fazer determinada coisa? Porque o meu freio moral está ali bem calibrado. O que acontece? Essa rede social, e principalmente essa que você coloca muito bem, que eu chamo de Tu Hitler, ela descalibra esse freio moral. Então, ali eu posso fazer tudo. Praticamente é uma coisa como se a gente estivesse numa arena, né? Lembra? Os gladiadores, vamos matar pessoas, dá pão e circo, cortem cabeças, voa sangue. É de uma violência, de uma virulência que é absurda. Que aquilo, se não for parado, ele se replica no universo real. A pessoa acha, então está aqui, está acontecendo, está tudo bem, está sendo tolerado, como você muito bem colocou, então eu vou jogar isso aqui para o universo real. E isso é um problema muito sério, isso não é liberdade de expressão. Sim, eu concordo plenamente. E eu acho que tem essa coisa, né, da gente se sentir, primeiro, protegido, né? Então a gente se sente mais à vontade de ofender o outro, de falar uma barbaridade,
porque a gente acha que não vai atingir a gente, que a gente está atrás de uma tela, né? Então a gente não está falando diretamente, você não está vendo essas pessoas que vão ser atingidas por essa barbaridade que você falou, ou por, sei lá, possíveis crimes que você está cometendo online. E as pessoas também acreditam ainda muito nesse anonimato, quando, na verdade, mesmo que você tenha uma conta fake ali, você não é anônimo. Você tem um IP, você pode ser rastreado, né? Então, eu acho que a gente tem esse trabalho também de desconstruir essa ideia de que as pessoas na internet, elas podem tudo. Elas não podem tudo. A gente tem cada vez mais leis e regras e mesmo que as próprias plataformas não respeitem os seus próprios termos e condições, né? Porque eles dizem, você não pode ter uma conta fake, mas todo mundo tem. Você não pode fazer discurso de ódio, mas todo mundo faz. Você não pode cometer crimes. Né? As Mas as pessoas estão pessoas fazem. comentando. Mas, apesar disso, a gente tem uma coisa chamada soberania. A gente tem a nossa soberania, a gente tem a nossa legislação, e uma pessoa que comete crimes em uma plataforma, ela não é porque ela está na plataforma que ela não está na realidade. Ela está na realidade, ela está no Brasil e ela tem que seguir essas leis. Eu acho que a regulamentação das plataformas ela é importante porque ela reforça a própria legislação. Né? Concordo com você. E por isso que as plataformas elas precisam passar por um processo regulatório que já está acontecendo no mundo inteiro. Né? Na Europa, por exemplo, existe uma pressão muito grande lá com o Digital Services Act, que é uma nova legislação que as empresas agora, né, todas as empresas, as big techs, elas estão tendo que se adaptar a essa nova legislação que envolve proteção de dados, que envolve uma série de questões para esse novo contexto onde as plataformas elas não podem fazer o que elas bem entendem. Elas precisam respeitar uma série de leis que são baseadas, inclusive, em tudo que já foi observado na última década. Né? Então, por exemplo, com vazamento de dados, com interferência do Facebook em eleições, né? Com o caso do Cambridge Analytica, que foi um escândalo. Né? E a gente continua vendo, né? E vem mais por aí, e vem né? mais por aí. Agora com inteligência artificial, agora com deepfake. É pavoroso, né? É pavoroso. É bem assustador. Assim, a quantidade de desinformação. Porque, assim, veja, a inteligência artificial ela é criada para um foco positivo. Mas basta você ter uma mente criminosa para fazer coisas que vão prejudicar a sociedade, né? E assim, deve ser o seu trabalho, é o meu também aqui, o tempo todo lutar contra a desinformação, porque assim, é um inferno. Todo brota, sabe que nem o Gremlin, que se jogava água... Opa, olha lá, tá vendo? Eles estão monitorando a gente. Voltando aqui, sabe como o Gremlin que a gente jogava água e saía um bicho. Eu falei assim, gente, como é que a gente vai parar tudo isso? É muito complicado. É cansativo. É muito cansativo você explicar para as pessoas. E as pessoas se fecham nas suas bolhas e elas acreditam piamente naquilo. Você fala assim, mas isso é uma mentira, isso não aconteceu. Não, aconteceu. E eu vou te mostrar, eu vou te provar. Eu falei, gente, aonde a gente vai parar? Sim, e daí eu acho que também a gente não pode só culpar as pessoas que elas são vítimas, no fim das contas, né? De um mecanismo. De um mecanismo, exatamente, de um sistema, né? E por isso que a gente tem que se focar, eu acho, que nas big techs. E para se focar nas big techs, né, nessas grandes empresas que controlam essas plataformas que, no fim das contas, manipulam as nossas informações, nossas perspectivas, nossos comportamentos, nossas emoções, né? Ou seja, elas manipulam a sociedade de uma forma ou outra. Para a gente tornar isso efetivo, né, a gente tem que defender projetos de lei que tentem trabalhar em cima disso. E daí eu volto para a regulamentação, que é a única forma que a gente tem de se defender, mesmo enquanto cidadão. Né? Enquanto cidadão... Nós somos o elo fraco dessa cadeia. Exatamente. E, inclusive, se você fizer um post... e esse post for derrubado por alguma razão, mesmo que você não tenha cometido uma infração, mas o seu post foi derrubado, você não sabe por quê. É só com uma regulamentação como essa que você pode
pedir esclarecimento para uma Big Tech, né? Ou uma regulamentação, por exemplo, que vai tornar mais transparente essa relação do algoritmo com a sociedade, com o indivíduo, com o usuário da rede Muito social. importante. É extremamente importante, porque a gente não sabe como funciona, a gente não sabe necessariamente quem são os anunciantes, quanto de dinheiro que foi colocado numa plataforma. Essas coisas precisam ser expostas, até para a gente entender possíveis crimes que estão acontecendo. Quantas vezes a gente não recebeu propaganda no Instagram, ou já viu ali no Twitter também propagandas de golpes, sabe? Coisas que são claramente golpes. Seja o jogo do tigrinho lá, que é um jogo de vício, né? Que eu considero aquilo criminoso. Tem um monte de golpe. Muita Rick. coisa. A gente está num mar de golpes, e esses golpes eles estão sendo promovidos em redes sociais. E imagina, né, e a gente que, sei lá, nós somos adultos, pessoas esclarecidas, pessoas que não têm, digamos, o letramento digital, né, que a gente estava mencionando agora, né? Existe essa questão do analfabetismo digital. É muito fácil cair num golpe, cair num site fake, cair num perfil fake, ou crianças e adolescentes que não são protegidos, né, e que acabam também caindo em coisas muito piores. Pedófilos, por exemplo, né? Pedofilia está muito presente. Sim. Então, a gente só tem projetos de lei como esse da PL da fake news, que eu não gosto muito desse tema porque se foca muito numa única coisa. Né, Ele que é a muito desinformação, maior, mas né? ele é muito maior. E especialmente por conta desses avanços que estão acontecendo na Europa, a gente pode embutir novos dispositivos ali dentro para proteger a sociedade e a população. E a gente então precisa ter esse trabalho de olhar com calma, de ler, de se envolver para fazer essa pressão, né? Porque se a gente cair só no discurso que as próprias Big Techs elas promovem, Elas querem. a gente vai falar, não, esse projeto de lei aí é para censurar, eu não quero ser censurado. Né? Daí cai naquela coisa super simplista, que é o famoso medo do comunismo, o medo da censura, o medo que, na verdade, se a gente parar para olhar, não tem argumento nenhum, é vazio. Né? A gente tem que... Eu acho que Não é sobre censura. Não é É sobre sobre crimes. Uhum. É isso que as pessoas precisam entender, né, Rick? Quando você olha crianças que estão cometendo suicídio, essa quantidade absurda de apologia ao nazismo, racismo, xenofobia, misoginia, homofobia, transfobia, sabe? Todos os tipos de ataques às minorias. Isso não é democracia, porque a própria democracia diz o seguinte: quando você exclui qualquer minoria, isso não é mais democracia, ela precisa falar com todos. Então, assim, isso é muito triste. E as pessoas, elas estão tão cegas, elas entram naquela coisa de paixão, né? Parece jogo de futebol, né? É isso, não, gente, calma, vamos ouvir. Deixa o outro falar. A gente perdeu a nossa capacidade de se comunicar. Eu acho que por conta disso falta esse olho no olho. Porque imagina, se as pessoas tivessem olhando umas para as outras, elas não falariam as barbaridades que elas falam no Twitter. Ou elas Falta de empatia. Falta de empatia, que eu acho que é causado por a digitalização da sociedade. A gente não está falando com uma pessoa, a gente está olhando um celular, uma tela, monte de pixel. E um nome esquisito. Né? Avatares ali que você não tem humanidade nisso. Exatamente. Né? Então eu tenho um pouco de receio dessa digitalização da sociedade, das nossas relações, porque é isso, a gente acaba objetificando as pessoas, a gente acaba vendo avatares, né, em vez de ver pessoas, seres humanos. Olha, já falei aqui, vou repetir, todo mundo tem que assistir, ouvir, na verdade, Primeiro Contato, Código do Caos, e qual é o próximo? Você não vai ficar parado, né? Porque, cara, o Rick é bom. Olha, eu já fui em vários outros podcasts para falar do seu podcast. Olha, que incrível, que privilégio. É verdade. Falei no Vilela, né? Falei no Vilela, eu falei com o pessoal. Eu falei ontem também, acho que com o Maurício Meirelles também. Falei, cara, vocês precisam escutar o Primeiro Contato. Nossa, que legal, obrigado. E não, é de verdade, o seu trabalho é muito bom. Muito bom. Eu fiquei assim. E eu não queria parar de ouvir. Eu cheguei, teve uma vez, eu estava num compromisso, eu tinha chegado no local, eu falei, será que eu acho que vou dar mais uma volta para eu escutar mais um pouco, né?
Depois eu Incrível. estaciono o carro, né? Você vai ouvindo e fala, não vou ouvir música não, vou ouvir o podcast. Nossa, que legal, cara. É muito bom ouvir isso. Ainda mais o primeiro contato, que eu tenho um carinho gigante, assim, foi um dos projetos que eu mais me envolvi, né? Foram mais de 3 anos produzindo esse podcast. Então, é muito gostoso, especialmente porque eu tô um pouquinho distante dele, né? Porque já encerrei faz um tempo. Então, é sempre legal quando as pessoas trazem de novo, né? E mostram que existe ali um conteúdo tão bom que Muito impacta as bom. pessoas. Então, eu fico muito. Eu tenho Para mim é uma indicado realização. muito. Eu tenho indicado para amigos que têm, sabe, que são pais. Assim, é bom, eu acho que quando você se informa e você fez um trabalho, fez uma curadoria muito interessante de pessoas que você levou para explicar. Eu não, sabe, eu passei a entender a indústria do game, inclusive, até de uma outra forma, o quanto ela é importante, né? Porque quando você assiste aquilo, aí você começa a pesquisar, você vai ali. Eu falei, gente, mas olha a quantidade de coisa legal. Essa questão da lei, das regulamentações, enfim, as apostas. Eu falei, gente, tudo que está acontecendo com as plataformas, a gente vive aqui essa quantidade de crimes, né? A gente lida com muitos crimes digitais. Eu falei, gente, teu podcast está de parabéns. E qual é o próximo? Então, eu tenho um projeto audiovisual que eu estou trabalhando, ainda não revelei, não comentei abertamente sobre ele. Eu estou tentando vender, inclusive, para produtoras de audiovisual. Estou nessa etapa ainda, né? Inclusive, vai ter em breve aí eventos de audiovisual, né? Sim. Que eu vou tentar fazer essa ponte com as produtoras. Vamos ver o que vai acontecer. Mas envolve história, envolve tecnologia, especialmente, não é tanto game. E envolve essa perspectiva brasileira da nossa história, da nossa tecnologia e uma questão de soberania digital, inclusive, né? É uma coisa que aconteceu, um fato que aconteceu, uma história que aconteceu nos anos 80, mas que eu acho que dialoga muito com o que a gente está vivendo hoje. E eu acho que é uma história incrível, assim. Eu tenho acredito demais assim nesse projeto que eu tô Ó, que tentando legal, emplacar, Rick. e agora é ver se eu consigo um financiamento para levar isso adiante. Muito bom. E aí a gente chegou no nosso momento filosófico. O Rick tem 5 perguntas Ai, aqui. meu Deus. Escolha uma e responda para a gente. Vamos lá. É possível conceber uma sociedade completamente não violenta? Olha, inclusive muito relacionado, né? Todas as conversas que a gente teve aqui. Difícil, hein? Nossa, mas é realmente muito filosófico aqui. Olha, eu acho que não. Assim, eu não sou exatamente a pessoa. Se você ouviu meu podcast Código do Caos, você sabe que ele é um pouco distópico, assim, né? Ele é um pouco assustador. Mas eu acho que a violência, de certa forma, ela faz parte da humanidade, né? A gente tem nossos próprios instintos, né? E eu acho que a gente consegue lutar contra esses instintos mais agressivos, né, de defesa, né, de autodefesa, de querer preservar, né, seja a sua integridade física, seja a sua crença, a sua comunidade, a sua família. A gente consegue lutar contra esses instintos, digamos, mais agressivos, numa sociedade que é mais igualitária, uma sociedade em que a gente tem que as pessoas têm acesso, né, à educação, à saúde, né, A segurança, né? segurança, exatamente. Eu acho que a segurança, inclusive, ela também pode ser só um produto de uma sociedade mais igualitária, porque uma sociedade que é muito desigual, ela vai ter menos segurança e você vai ter que dedicar mais esforços, investir mais em segurança, né? Então se torna uma sociedade mais militarizada também, e você certamente vai ter uma população que vai sofrer mais com isso, porque uma sociedade desigual, uma sociedade racista, a gente tem um problema muito grave, né, Sim. de encarceramento, por exemplo, de pessoas pretas, né? No Brasil a gente vive isso. É uma Né? realidade. É uma realidade. Então, eu acho que quando a gente tem essa questão, né, do acesso à educação, de uma sociedade mais igualitária, a gente também acaba ganhando nesse sentido, sem precisar investir tanto em segurança, em gastar tanto dinheiro com polícia, por exemplo. Embora eu acho que dá para a gente ter um trabalho bom de polícia, por exemplo, com a questão das câmeras de segurança, de melhores treinamentos,
Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a violência ela faz parte da humanidade, né? Especialmente em sociedades e num mundo patriarcal, mas se a gente tentar levar isso, ouvir mais as outras pessoas, ter uma perspectiva menos patriarcal e mais, talvez, humana, né? Englobando também, trazendo mais mulheres e mais diversidade, os papéis de liderança, talvez a gente consiga alcançar uma sociedade não violenta. Adorei conhecer você pessoalmente. Vou te chamar mais vezes, você topa vir? Sem dúvida, Então tá super. Eu não ótimo. sou o maior conhecedor de true crime, de Não, crime, mas olha mas só, a eu gente gosto do está papo. com tudo acaba de alguma forma, Rick, a gente até brinca, outro dia a gente estava brincando, acaba com, sei lá, às vezes um golpe que você está tomando, né? O golpe Estou do escrevendo Pix, sobre isso no Estadão, por o exemplo. golpe do Pix, o golpe lá do tigrinho, né, da aposta, aquilo é um crime. Então, a gente tenta todo o tempo ajudar as pessoas, né? E sabe o que é triste? Tudo vira problema de polícia. Eu venho aqui advogando como é que a gente previne a sociedade, como é que a gente ajuda as pessoas a não caírem nos golpes. Então, muitas coisas também estão na minha cabeça, a gente está trabalhando sobre isso. E a gente vai te convidar, você vai ver o quanto você pode contribuir. E é tão, eu digo que é a melhor dopamina, endorfina, quando a gente está ajudando alguém, a gente está vendo ali, olha, está dando certo, né? Então, assim, é melhor do que jogar dinheiro fora no tigrinho ou ficar demonizando o game. Ou É, ficar dando like em rede social, recebendo, tentando viralizar, o né? negócio é Hitar. colocar a mão na massa. E quem quiser encontrar o Rick, como é que a gente faz? Nas redes sociais eu sou @Rique Sampaio, tudo junto, RIQUE Sampaio. Uso mais ultimamente o Instagram, mas também estou lá no Twitter, infelizmente. Né? Tem também o meu podcast, né, que é o Código do Caos, atualmente é o Código do Caos. Também, se você procurar lá, @Código do Caos, você vai cair lá. E tem o Primeiro Contato, que é o meu podcast anterior a esse, que é um podcast documental, também está disponível lá em todas as plataformas, Spotify, onde você quiser ouvir. E eu acho que é isso. Em breve espero aparecer aí com novidades com relação a esse documentário que eu estou produzindo. E vamos torcer para que isso aconteça muito breve. Rick, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada, adorei te conhecer. O prazer foi meu. Parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez. Obrigado, Carla. Estivemos aqui hoje com o Rick Sampaio e a gente espera você na próxima semana com mais um podcast do Investigação Criminal.